adorou. Se ele esperasse Maria, morreria sem ver o Senhor. Pode ser, irmão. Nós estamos aqui, irmão, no mercado mais uma vez, no terminal, para gravar a palavra. Só que no YouTube não está mais liberando para fazer ao vivo, né? Eu sabia que logo ia chegar isso, né? Quem prega a verdade não ia ter o direito de levar a mensagem, né? Mas, de qualquer forma, continuamos pregando. Então, que sempre vamos estar gravando e vamos estar postando até for possível. Vai chegar o dia que não vai ser mais liberado, nem para estar postando. Então, que os irmãos busquem, adora a Deus, sem precisar de homem, irmão. Seja livre para seguir o Senhor Jesus, somente Ele pode te libertar de todo mal. E vamos pregar a palavra. Deixa Maria por Jesus, deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para me salvar não foi Maria, foi Jesus. Não Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde para todos. Na paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deu uma ordem. Ele decide pelo mundo inteiro e pregar aí o Evangelho para toda criatura. Quando a palavra diz para toda criatura, é porque o homem, para se tornar filho de Deus, ele tem que ter acesso através de Jesus para se tornar filho. Enquanto o homem não reconhece Jesus como seu Senhor e não busca aceitá-lo e mudar de vida, ele não passa de uma criatura que morre e infelizmente se perde sem a salvação. Aí você pode dizer, vixe, já vai julgar. Jesus, ele disse, eu não vim julgar o mundo, mas tem quem o julgue. A palavra dele. Glória a Deus. Você conhece a palavra de Deus? Aleluia. A maioria não conhece. Outra hora também, eu vivia na cachaça, vivia na idolatria, que nem um louco atrás de Corinthians, futebol. E a maioria das pessoas vai para o inferno porque não consegue abandonar um time de futebol, porque não consegue abandonar a cachaça, a maconha, o cigarro, a prostituição, o homossexualismo. E todo mundo achando que é filho de Deus, porque é isso que a religião ensina. Seja evangélica, católica, candomblé, ela ensina que todo mundo é filho de Deus e que qualquer religião leva o homem a Deus. Tudo mentira. Sabe por que eles ensinam isso? Porque eles querem seu dinheiro. A igreja evangélica, o templo, ele leva você para lá e diz que você tem que dar o dízimo. Irmão, se você não der o dízimo, você vai estar roubando a Deus. Mentira. Deus, ele é o dono do ouro e da prata, e ninguém consegue roubar Deus. Tudo é dele. Até a nossa vida está nas mãos dele. Glória a Deus. Você pode ter um corpinho bonito, você pode ter um trabalho, você pode ter uma formação acadêmica, ser um advogado, um juiz, um promotor, mas Deus, ele manda um mosquito, o mosquito te morde
e você morre. E se você morrer, para onde você vai? Descansar em paz? Que é o que todo mundo fala. O homem viveu a vida toda na maconha, mas ele vai para uma festa, num paredão, que o povo gosta de festa. Aí chega lá, toma um tiro na cabeça, morre. Morreu na maconha, na idolatria, dançando, se rebolando pro diabo. Mas no enterro todo mundo vai estar lá dizendo: ele agora descansou em paz, ele agora vai para o céu. Só que a Bíblia diz o contrário. Para quem acredita na Bíblia, não é necessário ninguém acreditar. Mas Jesus disse: bem-aventurado é os que lerem e os que ouvem, e mais bem-aventurado é quem põe em prática. Está cheio de pastor ladrão, se misturou com a política aí e está servindo ao diabo com a Bíblia debaixo do braço. Ele diz que é pastor, mas o coração dele está dividido com a política, com o dinheiro. Vários pastores do adultério, segundo, terceiro casamento. Ele pode pregar, ele pode se envolver com a política. O pastor, ele pode tomar cachaça, fumar maconha, mas ele não entra no céu. Isso serve para mim também. Eu posso vir para aqui e pregar a palavra, mas se eu não viver o que eu prego, o inferno me espera. Porque a Bíblia diz que o inferno foi reservado para o diabo e os seus anjos. Mas Jesus, ele não morreu na cruz para lançar ninguém no inferno. O homem vai para o inferno se ele não crê quem é Jesus, se ele não crê o motivo que Jesus veio. Porque Jesus veio para perdoar pecado. Você sabe o que é perdoar pecado? O homem tem que confessar os seus pecados a Jesus e mudar de vida. Se ele era ladrão, ele não rouba mais. Se ele era cachaceiro, ele não bebe mais. Se ele era assaltante e assassino, ele não pratica mais as coisas erradas. Porque ele aceitou Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do homem. Mas a religião está aí para enganar as pessoas. E o povo gosta de mentira. A maior prova disso é na política. Os coitados moram na lama. A minha mãe na Piabeta mora na lama. Quando tem festa, o povo passa com um sapato na mão, cheio de lama. Mas agora na política, o político foi lá, passou a máquina, e os abestalhados acreditando na política. Sabe por quê? Porque não conhece quem é Deus. Porque a confiança não está em Deus, está no homem. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado são os que confiam no Senhor. Glória a Deus. Hoje em dia a maioria confia numa senhora, confia em Oxum, confia nos orixás, confiam em demônios, mas não crê em Jesus Cristo. Mas Jesus, ele diz que bem-aventurado são os que não viram e vão crer. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer muitos milagres, ressuscitar morto, curar cego, limpar leprosos. Mas a palavra de Deus diz que na Páscoa que Jesus estava com eles, o Senhor Jesus, ele disse que o Filho do Homem, ele será entregue para ser morto. Sabe quem matou Jesus? A política e a religião. E hoje não é diferente.
Política e religião de mão dada. E o povo acreditando na política. E o povo acreditando que por ser evangélico, porque ser católico, ele acha que vai ser salvo. Mas se você não nascer de novo, a Bíblia diz que você não entra no céu. Glória a Deus. Você pode ter a religião que for. Se você não se tornar uma nova criatura, você não entra no céu. Mas Pedro viu Jesus fazer milagres, curando, ressuscitando, limpando leprosos. E quando Jesus disse que o Filho do Homem ia partir, que o Filho do Homem ia ser morto, Jesus ele chegou para os fariseus e ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou a minha vida por amor de vós. Jesus morreu por vocês, por mim. E hoje o que vocês fazem? Por aquele sangue que foi derramado? Nada. Ah, eu tenho a minha vida é boa. Qual vida que você tem que é boa? Uma vida de cachaça, de maconha, de prostituição e de feitiçaria, isso é vida boa? Aí Jesus disse: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, mas eu ressuscitarei no último dia, ao terceiro dia. E Pedro chegou e disse: Senhor, mesmo que todos fujam, mesmo que todos vos abandonem, eu não vos abandonarei. Estou disposto, Senhor, ser morto e ser preso por ti. E Pedro, achando que ele era um homem de Deus, um homem corajoso, um homem cheio do Espírito. Mas Jesus chegou para Pedro e Jesus disse: Pedro, em verdade vos digo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim foi feito. Judas recebeu as 30 moedas de prata. E Judas, diante dos fariseus e diante dos soldados romanos, eles foram prender Jesus. Só que Jesus era simples. Só que Jesus ele não se achava melhor do que ninguém. A gente está diante de uma geração que se acha melhor do que o outro. Mas os fariseus chegou para Judas e disse: como é que nós vamos saber quem é seu mestre? Eles eram parecidos no vestir, no falar. Só que somente Jesus, ele tinha o Espírito de Deus até aquele momento. E Judas disse: é aquele que eu dar um beijo na sua face, esse vocês podem levar e prendê-lo. E assim Judas foi até o Getsêmani, onde Jesus estava com seus discípulos. E ali, ele chegando com os soldados, ele deu um beijo na face de Jesus. E Jesus disse: é com um beijo que você trai o Filho do Homem. E o pior que Judas ainda deu a paz a Jesus. Mestre, receba a paz. Mas a paz que Judas estava dando para Jesus é uma paz que verdadeiramente Jesus ia sentir tendo a morte cravada na cruz. Porque o homem que verdadeiramente faz a vontade de Deus, porque o homem que verdadeiramente ama a Deus, até na morte ele tem prazer. E Jesus, ele sentiu paz, porque no Getsêmani, antes dele ser preso, ele orou.
E ele sabia o que esperava. Assim é a vida daquele que busca fazer a vontade de Deus. Ele está sujeito a ser preso, ele está sujeito a ser morto, mas ele não teme a morte, porque Jesus disse que ainda que eu morra, eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. Mas levaram Jesus e Pedro, a palavra diz que Pedro foi acompanhando de longe. Pedro dizia que amava Jesus, mas ele estava só de longe. E assim é a sua vida, né? Diz que ama Deus, diz que ama Jesus, mas está só de longe. Só da boca para fora. Só de fingimento. Só de falsidade. Diz que ama Deus, mas o coração está no futebol. O coração está na cachaça. O coração está no homossexualismo, na maconha, com amor falso e fingido. Mas se morrer, quer ir para o céu. Se morrer, quer descansar em paz. Mas a Bíblia diz que se você morrer nos seus deleites e no seu pecado, o inferno te espera. Isso não é uma ameaça. Isso é o que está escrito. E quanto à palavra de Deus, não tem leis humanas, não tem direitos LGBT, porque a Bíblia diz que os gays não entram no céu. Você pode ser gay, você pode adorar Aparecida, adorar Oxum, adorar Oxá, mas a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Ah, mas isso é intolerância religiosa. Mas no dia do juízo, você não terá desculpa. Você não terá desculpa. Porque Jesus disse que esse evangelho seria pregado como testemunha e depois iria o fim. Uma geração que tem medo de tudo. Tem medo do traficante. Tem medo da polícia. Tem medo do ladrão. Tem medo do macumbeiro. Mas não temem a Deus. Uma geração que não teme a Deus, que dá um fôlego de vida, que cuida da sua casa, dos seus filhos, não temem a Deus. Porque a palavra de Deus diz, na carta de 1 Paulo a Timóteo, que no final dos tempos, as pessoas seriam egoístas, seriam avarentos, mentirosos, seriam idólatras, seriam feiticeiros. Está cheio de macumbeiro fazendo macumba para destruir casamento. Está cheio de macumbeiro matando criança para fazer ritual satânico. Aí depois diz, respeite minha religião. A igreja não está aqui para respeitar o diabo. A igreja não está aqui para respeitar as coisas erradas, mas para falar a verdade, para que se você crê, se arrependa. Aleluia, glória a Deus. Porque não pense que é qualquer um que vai herdar o reino do céu. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Glória a Deus. O que é que você acha que vai acontecer com você daqui a 5 minutos? Você está esperando o ônibus, mas será que você vai chegar em casa? Será? Ah, se Nossa Senhora quiser, eu chego. Sua vida está na mão de uma senhora? Ah, se Oxum, meus orixá quiser, eu chego. Sua mão está na vida de um boneco de demônio. Se a sua vida não estiver na mão do Senhor Jesus, você está adorando demônios. E se você morrer, os demônios eles vêm te buscar para te levar para a sua morada eterna. Mas aquele que entrega a vida ao Senhor,
ele encontra paz. Será que você tem paz? Será que você sabe o que é ter paz na sua vida? Ou a única paz que você encontra na cachaça? Ou a única paz que você encontra em um pagode, em um funk? Isso é uma paz satânica que o diabo oferece. E depois que passa, você volta a ficar a depressão e sentindo um vazio que há dentro de vós. Mas aquele que tem Jesus, verdadeiramente ele tem paz. Glória a Deus. Porque Jesus disse: eis que eu vos deixo a paz, não vos dou como o mundo dá. Coitado dessa geração, eu tenho pena. Uma geração que acredita em político, uma geração que acredita em religião, cheio de pastor ladrão, cheio de padres gays, estrupadores, pedófilos, e o povo acreditando. Porque acredita em homens, porque não querem Jesus, não querem a palavra de Deus. Aí vai caminhando para o inferno, com religião e tudo. Ah, mas eu sou dizimista fiel. Vai para o inferno dizimista fiel mesmo. Porque Deus, ele não mandou ninguém dar dízimo, ninguém ser escravo de uma religião. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus diz: escuta, evangélico, toma vergonha na cara, evangélico, e lê a Bíblia. Você não diz que é filho de Deus, porque você não busca conhecer Ele na palavra, sendo enganado por homens. Ah, mas se eu dou meu dízimo, irmão, porque senão eu vou estar roubando a Deus. Deus é dono de tudo, do ouro, da prata. O que é que você tem para roubar de Deus? Agora cuidado para Deus ele não tirar a sua vida, porque até o fôlego de vida que você tem pertence a Ele. Glória a Deus. Mas o povo gosta de ser enganado. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 43, o povo gosta de ouvir mentira. A política está aí, eu dou risada com o povo correndo atrás de político. Ah, porque político A é bom. Ah, porque político B é bom. É bom de levar você para o inferno, fazendo você acreditar em mentira, em promessas que eles não cumprem. Mas Jesus, ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai preparar lugar para onde eu estiver, vós esteja. Glória a Deus. E ele vai cumprir essa promessa. Essa promessa é para quem espera Ele. Você está esperando Jesus? Ou você está esperando Lula ou Bolsonaro? Eu não vejo a hora de Jesus rasgar esse céu se enrolar como um rolo. As trombetas serão tocadas e o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para separar os bons dos maus, e Ele arrebatará a sua igreja aos céus. E depois haverá tanta angústia e tanta dor na terra. A palavra de Deus vai sair. O doido não vai estar mais aqui pregando para vocês, chamar de doido, chamar de ladrão, chamar de mentiroso. E aí a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Porque Jesus, ele disse, o livro de Amós, a palavra diz que haverá fome e sede na terra. Mas não é fome de pão, mas não é sede de água, mas de ouvir a palavra. Glória a Deus. A palavra cura. Aleluia. A palavra liberta. A palavra transforma. Glória a Deus. A palavra lhe dá paz. Aleluia. Receba a paz nessa noite, através da palavra. A palavra é dura, irmãos, porque o nosso coração é duro. O nosso coração é duro e teimoso, porque não ouvem a voz de Deus. Glória a Deus. Confia em Maria que está morta. Confia em Aparecida, confia em Oxum, confia em Orixá. Uma confiança falsa para viver em cachaça, para viver em festa, para viver em prostituição, para viver em homossexualismo. Mas quem confia em Jesus,
e ama Ele, tenta andar como Ele andou. Glória a Deus. É difícil, é quase impossível tentar andar como Jesus andou. É uma luta entre o bem e o mal, e essa luta ela está dentro de cada um de nós. Uma luta do bem e do mal, que você só vai vencer se você estiver com Jesus. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Aleluia. Talvez você está triste e desanimado, né? Mas é como eu falei, o amigo mais fiel, que é o Espírito Santo, ele chega e abraça e diz: não temos. Tem momentos que a gente já se acha assim, realmente sem palavras para falar, mas a gente fala com Ele e Ele escuta o nosso clamor. Oh, aleluia, aleluia. Mais ou menos assim, ó. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, a angústia invade o teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Ei! Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Ei! Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Oh, aleluia. Meu irmão, não importa a situação que você esteja se encontrando neste momento, clama por Ele, Ele te ouve, Ele te entende, Ele te compreende. Aleluia. Ele é o único amigo para quem você pode confessar, alguém que você pode falar do seu problema, da tua causa, da tua dor. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento. Oi. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui nessa noite. É muito bom ouvir o hino, né? Um hino lento, bonito, fala de amor, dá até paz ouvir o hino. E muita gente gosta de ouvir hino. Só que o que é que adianta você ouvir um hino e você não conhecer aquele que o hino está falando, aquele que te dá paz, aquele que te dá o que preenche o seu coração? Não adianta. Canta o hino, chora, pula, treme, mas se não conhece Jesus, não adianta. Um amor falso, fingido e em vão. Um amor passageiro como a neblina. A neblina vem de manhã e logo logo ela some. Assim é o amor da maioria das pessoas hoje. Um amor passageiro. Quando eu olho esse povo religioso misturado com a política, eu tenho pena. Aí diz: ah, mas Daniel, José era isso, era aquilo. José, ele foi governador para cumprir a palavra, para que os pais e os irmãos dele se prostrassem diante dele. Mas a política, o diabo, é quem está usando esses pastores na política.
Aí diz: Daniel, José era governador. E o diabo, ele sempre usou da palavra para enganar o povo. Assim foi com Jesus no deserto. O diabo disse: você não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pão e coma. Ele usou da palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Levou Jesus para o pináculo, o lugar mais alto do templo. Você não é o filho de Deus? Se prostre a me adorar e toda a riqueza eu vou te dar. Você acha que esses pastores estão na política para quê? Não é para ficar rico não, para ganhar dinheiro? Estão trabalhando para o diabo. E o povo acreditando nesses pastores que se meteram na política. Se você tem uma religião, busque adorar a Deus em sua casa. Será que você é tão fraco e tão fingido diante de Deus que não consegue adorar Ele como Jesus te ensinou? Sabe como foi que Jesus ensinou a adorar Ele? Jesus, Ele disse: você quer falar com teu pai? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e o pai que vê o que você quer em secreto, Ele vai te dar. Glória a Deus. Aí o homem ignorante, ele se confessa com o padre, ele se confessa com o pastor, e não se confessa com Deus, porque não tem intimidade com Deus. Aprendeu a ter intimidade com o homem, mas não tem com Deus. Mas que nessa noite, através dessas duras palavras, você venha buscar o Senhor. Porque Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você for bode, você vai continuar correndo de um lado para o outro, tentando achar o caminho. Só tem um caminho. E Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Glória a Deus. Vou deixar a palavra no livro de Isaías, no capítulo 13. Uma palavra que mostra que esse Deus da Bíblia, que esse Deus que criou os céus e a terra, é um Deus de amor, mas é um Deus que mata. Ele enviou Jesus, o povo matou os profetas, o povo matou Jesus, mas a Bíblia diz que vai ter o dia de vingança. A Bíblia diz que vai ter o dia de acerto de conta. Está preparado? Aleluia. Isaías, capítulo 13, no versículo 11. A palavra diz: Isaías, capítulo 13, versículo 11. O Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus e a terra tremam, e com que a terra saia do seu lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. É uma promessa que Deus fez quando Ele enviou o seu Filho, profetizado pelo profeta Isaías, há muitos anos antes da vinda do Senhor. E essa profecia, ela há de se cumprir para essa geração. Uma geração de adúlteros, uma geração de ladrão,
Uma geração de cachaceiro, de mentiroso e de idólatra, que não quer saber de Deus. Avarento, traidores, feiticeiros, que trocam a glória do Deus vivo por imagens feitas pelas mãos do homem. Uma geração que ama mais a criatura do que o Criador. E estão pensando que vão ser salvos, porque dá comida na rua, porque nunca matou, nunca roubou. Você está achando que as suas obras de bondade, ela pode te salvar? A obrigação de todos nós é fazer o que é certo, é fazer o que é correto diante dos olhos do Senhor. Mas para onde você vai correr? Tem um dia de ira, tem um dia de castigo reservado para essa geração. É a promessa que Jesus faz para os que não te temem. É a promessa que o Senhor faz para os que não te adoram. Será um dia de nuvens escuras. Será um dia de barulho, de trombetas. E quem suportará? A Bíblia diz que até os soldados mais valentes vão desmaiar pelas coisas que há de acontecer na terra. É por isso que o homem ele só tem uma chance: é entregar a vida a Jesus, é largar o homossexualismo, é largar a maconha, a cachaça e buscar viver paz com Cristo, o Salvador. Não adianta você correr. A Bíblia diz que se você correr para o deserto, o Senhor lá, Ele manda serpentes para te picar. Se você subir para as nuvens de lá, o Senhor te derruba. Para onde você vai correr? Os pés de Aparecida? Para onde você vai correr? Para o candomblé? Fazer macumba? Se você não entregar a vida a Jesus, o inferno te espera. Isso não é ameaça, isso não é um julgamento, isso é a palavra de Deus. Quer você ouça ou não, você não vai ter desculpa no dia do juízo, porque é uma promessa de Deus. Mas para aqueles que esbranquear as suas vestes, o Senhor, Ele vos dará paz. O Senhor, Ele vos dará uma nova vida em santificação com Deus. Então faça a sua escolha. Hoje pode ser seu último dia. Até quando você vai viver nessa loucura? Correndo atrás de política, correndo atrás de futebol, correndo atrás de jogo, querendo ganhar dinheiro e ficar rico. Coitado de você, que é escravo desse mundo. Mas hoje tem uma mensagem de paz, tem uma mensagem de libertação, porque Jesus ele diz que se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, de fato vocês serão livres. Faça a sua escolha. Glória a Deus. Foi o que Moisés ele falou para o povo quando Deus destruiu mais de 600 mil homens de uma vez. Ele disse: faça a sua escolha. Aquele que quiser ficar do lado do Senhor, venha até a mim. E foram poucos diante daquela multidão que escolheram o Senhor. A maioria preferiram ficar adorando bezerro de ouro. A maioria preferiu ficar adorando um boneco de barro, de madeira da sua religião. E a terra se abriu, engoliu-os, e lançaram eles às profundezas da terra.
E assim vai ser na volta do Senhor. E ali haverá choro e ranger de dente. O Senhor põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Escolha Jesus. Mas para você escolher Jesus, você tem que abandonar a cachaça, cachaceiro. Você tem que abandonar a maconha, o cigarro, caipora. Para você escolher Jesus, você tem que largar a sua idolatria católica. Porque Deus é espírito. E Ele busca quem o adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. E assim vou encerrar esse trabalho. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma noite de paz. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai que o santo quebra, você não vai ter santo pra andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus, o santo verdadeiro. Vai que o santo quebra, você não vai ter santo pra andar com ele. É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus, o santo verdadeiro. Um certo dia bem na frente da igreja, alguém levava um sopro em cima de um andor. O condutor pisou dentro de um buraco e nesta hora o santo desequilibrou. E foi pedaço de santo por todo lado. Eu gritei, pobre, coitado do santo, não aguentou. Nesse momento eu ouvi alguém dizer: ajuda os pedaços do santo que é para os crentes não ver. Nesse momento eu ouvi alguém dizer: ajuda os pedaços do santo que é para os crentes não ver. Vai que o santo quebra, você não vai ter santo pra andar com ele. É bem melhor você trocar de santo adorar o e Senhor aceitar em espírito e em verdade. Vai